Olá, comunidade do Colégio Anchieta de Nova Friburgo. Eu sou o professor Fernando Guidini, diretor da Rede Jesuíta de Educação, e ao longo desses dias estive fazendo a minha visita anual a este colégio que pertence à Rede Jesuíta de Educação. A missão da Rede Jesuíta de Educação é promover uma educação integral, inspirada em valores cristãos e inacianos, formando cidadãos conscientes, competentes, criativos, compassivos e comprometidos. Ao longo desses dias, visitando os espaços, os projetos, conversando com estudantes, com professores, com lideranças, equipes diretivas, demais educadores da escola, eu pude observar o quanto de aprendizagem que é proporcionada a partir de projetos, a partir de ações, a partir de experiências que levam nossos estudantes a serem pessoas mais conscientes sobre a realidade, a serem mais competentes nos seus conteúdos, a serem criativos nas formas de ser e se relacionar, a ser comprometidos com causas de um mundo, de uma vida, de uma sociedade cada vez melhor. Então, a partir do dia a dia, a partir das ciências, a partir das áreas de conhecimento, a partir da proposta curricular, das experiências, por exemplo, de pastoral, quando eu ouço e converso com estudantes que fizeram uma experiência de imersão em um espaço da cidade, em um asilo, em um retiro, em um espaço de crianças, por exemplo, e que eles trazem experiências de maior sensibilidade, de compaixão, de compromisso. Quando eles veem o sentido do conhecimento trabalhado em sala de aula, um conhecimento também que se transforma, são situações que observo que estamos cumprindo com a missão. E o quanto que o Colégio Anchieta consegue traduzir os princípios da nossa missão em formas de aprendizagens. Aprendizagens reais, aprendizagens conectadas com o mundo da vida, aprendizagens próximas à realidade desses nossos estudantes, aprendizagens que integram também as tecnologias, as novas formas de ensinar e aprender. Mas em vistas de quê? Em vista de um mundo, de uma sociedade cada vez melhor. A pedagogia inaciana nos leva à reflexão e à ação por meio da experiência. E o projeto do Anchieta tem feito esse movimento também de aprendizagem junto aos nossos estudantes. A nossa pedagogia é uma pedagogia do discernimento, é uma pedagogia da escuta, é uma pedagogia do diálogo, é uma pedagogia da experiência. Então, por meio dos projetos, por meio das atividades, por meio do clima e do ambiente dos nossos colégios e das salas de aula, os diferentes atores, os diferentes sujeitos da educação são levados a serem ouvidos e a participarem de todos esses processos. E hoje o estudante, o nosso adolescente, o nosso jovem, a nossa criança, também faz parte desse processo. Então eu entendo que temas de fronteira, questões próprias da vida deles do dia a dia, sejam questões étnicas, questões raciais, questões de acesso a ambientes, a espaços, temas como diversidade, temos temas como, enfim, os temas que estão em pauta, eu diria hoje na atualidade, levam para a sala de aula essa necessidade do debate, essa necessidade do diálogo e, por sua vez, por meio do discernimento, fazer com que esses projetos, essas experiências possam ir se transformando em sala de aula também em aprendizagem. Nós estamos aprendendo a ouvir as gerações, nós estamos aprendendo a fazer esse tipo de educação juntos também. Mas por quê? Porque a nossa pedagogia nos provoca a essa abertura. Papa Francisco também nos trazia muito no Pacto Educativo Global o aspecto da abertura das nossas instituições de ensino, trazer as pessoas para o centro, colocar os estudantes nessa grande roda, que é essa roda educativa, e fazer com que eles também participem dos espaços, das discussões e, por sua vez, das decisões. A nossa educação precisa ser viva e, ao ser viva, ela traz as pessoas.
O Padre Arrupe, um antigo geral da Companhia de Jesus desde os anos 70, já trazia essa provocação de que nós somos, como colégios da Companhia de Jesus, uma grande comunidade educativa. E nessa comunidade educativa nós temos professores, nós temos equipes diretivas, nós temos famílias, nós temos estudantes, nós temos a comunidade em geral. E como que nós, desde esse universo, dessa grande comunidade educativa, deixamos a nossa marca, trabalhamos a nossa proposta educativa, formamos pessoas para e com os demais. E isso se faz pela relação, isso se faz pelo diálogo, isso se faz pelos vínculos que vão sendo formados em meio a essa comunidade. Aqui no Colégio Anchieta eu vejo a quantidade de gerações que já passaram por essa comunidade educativa, a quantidade de famílias que hoje são pais, mas que são antigos alunos, a quantidade de educadores que trabalham nesse espaço e que também já foram alunos aqui também. Então o vínculo, novamente, é um vínculo vivo e faz com que nós, como comunidade educativa, nos movimentemos nessa realidade, que é uma realidade complexa, mas que é cheia de vieses, de olhares, de sensibilidades e de vida. E aí a necessidade de uma boa comunicação, de abertura, de canais de conversa, de atenção às novas formas também, de mediar e fazer com que essa comunidade educativa se conheça, reconheça e deixe a sua marca na comunidade. No ano de 2024, a Rede Jesuíta de Educação completou 10 anos de história. E ao longo desses 10 anos, nós fomos aprendendo juntos a fazer educação nesse imenso país, a olhar os contextos, a olhar a diversidade da vida, a entender as culturas locais onde se encontram os nossos colégios. E foi ao longo deste ano de 2024 que também nós escrevemos um livro chamado Inovação Pedagógica, Contexto e Proposta da Rede Jesuíta de Educação. Ali a gente discute o que é inovação para colégios da Companhia de Jesus, por que inovamos, quem são as pessoas, os sujeitos envolvidos na inovação e também os objetivos dessa inovação. E para nós, pensar inovação, pensar o novo, pensar as aprendizagens é justamente colocar em diálogo essa diversidade de pessoas, de contextos, experiências, de mediações, situações e aí dar a nossa resposta. Uma resposta de formação e aprendizagem integral que passe pela dimensão cognitiva, pela dimensão socioemocional e pela dimensão espiritual religiosa. E com discernimento nós fazemos uso dos melhores meios. Aqui nós temos desde a tecnologia, passando por outras mediações também. E aqui no Colégio Anchieta eu observo experiências de inovação, por exemplo, quando eu entro em contato com a proposta do currículo integrado bilíngue, que traz para a sala de aula toda a dimensão do idioma, a alfabetização em 2 idiomas, mas também a leitura, a provocação, a análise desse mundo, pensando a formação de cidadãos realmente globais e que se compreendam como cidadãos também aqui da cidade de Nova Friburgo. Isso é inovação, isso é fazer com que as novas mediações, fazendo uso das tecnologias, de novas ferramentas, sem perder a essência na pessoa, que é o estudante, é o nosso sujeito primeiro das aprendizagens, sendo formado de uma maneira integral para responder também com maior consciência e competência aos desafios do mundo contemporâneo. Nós somos uma rede de educação, nós nos reconhecemos como um corpo a serviço da missão educativa da Companhia de Jesus Universal dentro da província dos jesuítas do Brasil. Somos uma rede, nos reconhecemos, vemos e compreendemos como essa grande rede inaciana de educação que educa, que forma para a cidadania global, também com uma gestão colaborativa sustentável. Colaboramos uns com os outros, temos instituições educativas do sul ao nordeste do Brasil e o Colégio Anchieta faz parte também desta rede. Então o elemento do corpo, da rede, da colaboração, o estar junto, partilhar pessoas, partilhar projetos,
pensar junto uma maneira sempre nova de fazer educação inaciana nesse país. Então eu agradeço por essas experiências de troca também que nós temos tido, excelentes profissionais aqui desse colégio que têm partilhado conhecimento com a rede, ao mesmo tempo o colégio que tem se aberto para essas novas experiências, experiências com estudantes, experiências com professores, experiências com equipes diretivas, experiências com famílias, produções artísticas, formação integral que passa pela pastoral também, por diferentes experiências, mas que o Colégio Anchieta também se abre e colabora com essa rede. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela abertura e por vocês nos ajudarem, como colégio, a ser melhor rede. Nós somos Educação Jesuíta, nós somos Rede Jesuíta de Educação.